Olá, salve, salve! Mais um Soterópolis no ar! Hoje estamos aqui no Palacete das Artes, onde está acontecendo uma exposição que presta homenagem ao artista italiano Leonardo da Vinci. E é deste lugar cheio de inspiração e inventividade que a gente traz para vocês novidades do programa de hoje. Música, literatura, cultura japonesa e uma visita a espaços que se dedicam às causas feministas. Esses são só alguns dos nossos assuntos. O Soterópolis está só começando. Conhecida pelos covers de Amy Winehouse, a cantora e compositora clariana lança trabalho autoral. O EP Pra Sentir. Sobe o som. Clariana, uma das principais vozes da nova música baiana e brasileira, né? Clariana, 10 anos de carreira, quais são as suas influências e que trabalho é esse que você traz agora lançando o seu primeiro EP? Então, muito honrada, né, por esse título aí. É isso, eu tô junto com mais outras milhares de vozes maravilhosas na cena baiana, brasileira, querendo levar, inclusive, minhas raízes para o mundo com o meu trabalho autoral, né? Ouvir sua voz, que assim me fez tão bem, e encontrar magia num lugar. Agora, não tem como falar das tuas influências e não citar Amy Winehouse, né? Que tá estampado aí no teu trabalho. Inclusive, você tem um projeto, Amy Winehouse. Existe uma semelhança também, uma performance física bem próxima. Como é que a Amy influenciou o teu trabalho? É isso, a Amy, ela chegou na minha vida. Eu encontrei um bem-estar ao cantar as músicas que ela interpretou, as músicas que ela compôs na pouca carreira, né, que ela teve. E pelo timbre muito parecido, pela musicalidade muito sofisticada, muito atraente aos meus ouvidos, eu acabei mergulhando nisso, aprendendo as músicas dela, encontrando uma grande semelhança em questões de timbre e acabei aprendendo muito, né? O primeiro single eu lancei mês passado, Sorte Destinada. É uma canção que mostra um pouco da minha realidade, como eu levo a vida, o meu olhar para as coisas. E eu tive a honra de ter conseguido gravar um clipe junto com meus amigos profissionais e outros até leigos no assunto, mas a gente despretensiosamente chegou à Chapada Diamantina, que lá por si só já é um local maravilhoso, propício para fazer registros fantásticos. E acabou rolando. São 10 anos, velho, passou rápido demais. Mas assim, em compensação eu vivi bastante coisa, foi a bagagem que eu tive para hoje conseguir fazer tudo isso, né? Criar esse EP junto com as pessoas que estão ao meu lado agora, nesse momento. Acho que tudo isso foi uma bagagem muito, muito massa para eu chegar e ter orgulho disso tudo hoje, né? Você já ouviu falar em casas e coletivos feministas? Estes espaços de acolhimento estão cada dia mais comuns. A gente foi conhecer de perto alguns desses projetos. Nunca
já se falou tanto em sororidade como nos nossos dias atuais. A união e aliança entre mulheres baseada na empatia e no companheirismo, com um objetivo em comum. Meninas, qual é o objetivo da Casa Rosada? Principalmente priorizar trabalhos de mulheres e visibilizá-los, claro, entendendo que nós somos mulheres feministas. Essa é uma casa de cultura feminista, então automaticamente a gente quer promover a igualdade entre homens e mulheres. Nós estamos aqui faz um ano e pouquinho, um ano e alguns dias. Essa é uma casa que é concedida pela dona da casa para esse projeto. Nosso projeto é um projeto de promoção de cultura, formação feminista, que é atravessada sempre pela arte. Uma das ideias da casa é que a gente tenha um espaço onde a gente consiga experimentar um lugar onde as coisas funcionam diferentes de como funcionam lá fora. Atravessei o mar, sol. No Calafate existia uma associação de moradores, né? Na época, em 92. E eu percebia que era baixa a participação das mulheres na associação, tinha mais a participação dos homens. Foi daí que eu comecei a convidar as mulheres para participar da associação. A partir daí começou um grupo a se reunir e perceber a dificuldade que tinha de participar era por conta da situação de opressão e da própria violência doméstica que as mulheres vivenciavam. Quando ela fundou o coletivo, eu tinha 1 ano de idade. Então, na verdade, eu escolhi o feminismo, né? Eu não cresci feminista, eu escolhi ser feminista. As primeiras reuniões a gente convidava pessoas para vir conversar com a gente, de instituições. No período já tinha a Delegacia da Mulher, então pessoas técnicas, né, psicólogas. Depois passamos a acolher pesquisas da universidade, né, da UFBA, e percebemos que a questão da violência doméstica não era algo para ser tratado só em nível de segurança pública, mas a violência doméstica tem um impacto muito forte na nossa saúde. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. As mulheres precisam entender que a gente não está só, é uma pela outra. Então a gente só vai perceber isso quando a gente entrar num coletivo, sabe? Quando a gente sentir o movimento de perto. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O espaço Zungu Iabá fomenta produções audiovisual e musical com protagonismo feminino. Renata, este nome tem um significado forte, né? Pois é. O nome foi resultado de uma pesquisa que eu fiz. Queria um nome que fosse símbolo desse poder feminino. Iá significa mãe em Yorubá. Iabá é mãe mais velha, a primeira mãe, a mãe ancestral. E Zungu já é um outro tronco linguístico, que é banto, né, de origem banto, que significa casa de batuque. Então, Zungu Iabá é uma junção desses dois sentidos. Um do Yorubá, mãe ancestral, e Zungu, casa de batuque, casa de alegria, casa de música. Vem como quem quer fazer de mim ninguém. Eu sou uma mulher livre da sina e da obsessão. A gente pode ensaiar aqui, a gente pode elaborar as nossas ideias aqui. E com todo o acolhimento que a gente sabe que é feminino e que está pensando num lugar criativo mesmo. Muito reconfortante a gente estar entre iguais e saber que a gente tem um apoio uma das outras, porque o que a gente lida normalmente não é nesse cenário. A ideia do espaço é que ele seja um espaço de protagonismo para essas mulheres que a gente sabe, inclusive em todos os campos artísticos até hoje, ainda sofrem dessa assimetria de encontrar espaços que forneçam a elas essa importância, né, do seu próprio trabalho, valorizem o trabalho da mulher. Não te quero domado, não te quero contido. Território conquistado. É espaço garantido. Olha ela, olha lá.
Tá aí, muito bem, vamos prestigiar e, mais que isso, vamos vivenciar ações coletivas feministas. São espaços super importantes de encontro e diálogo. Tchau é o segundo livro do escritor publicitário e baterista Ricardo Cury. O romance aborda um tema doloroso, a despedida de pacientes terminais. Segundo livro, uma segunda experiência, já que o outro é um livro de crônicas, e agora você se aventura em um romance que traz um tema ainda nebuloso para muita gente. Acho que principalmente para nós da cultura ocidental, a gente lida muito mal com a morte. Por que o interesse por esse assunto exatamente, Ricardo? Essa pergunta eu costumo devolver para quem me faz, né? Por que não esse assunto? Como não se interessar por esse assunto? Eu perdi amigos, eu perdi familiares, né? Então aí eu mergulhei nesse universo e encontrei muito mais histórias do que eu imaginava, né? Porque eu fui conversar com psicólogos, fui conversar com médicos que estão nesse dia a dia, além desses amigos, dessas pessoas próximas que eu também fui buscar. E com essas histórias reais eu criei uma história, uma fictícia, para ter um romance. Forte, o ronco das ondas na beira do mar. Eu fui objetiva e até um pouco rude. Não tinha me abalado com palavrão, nem com sua ignorância em relação aos cuidados paliativos. No final, quando eu estava com muitas questões, porque, né, tem a coisa da medicina, tem a coisa de como é, que remédio, qual é o sintoma, o que é que acontece, né, com o corpo da pessoa ali e tal. E eu estava buscando médicos para me dar essas respostas e eu não estava conseguindo, nenhum conseguia me responder. Não sei, não tem tempo. É uma galera que trabalha de forma... o tempo desse pessoal que trabalha com cuidados paliativos é corrido. Tempo, né? E aí eu tive que marcar uma consulta com um médico. Eu liguei, quero marcar uma consulta com um hematologista. Cheguei lá, sentei, ele, o que é que você tem? Eu fiz, não tenho nada não. Eu só quero fazer umas perguntas, porque eu estou fazendo um livro, eu não consigo ninguém para responder. Aí ela, né, uma médica, ela se prontificou a responder as perguntas, e aí a gente trocou alguns e-mails e consegui as respostas que eu queria. De dentro do carro, Vitor me pediu desculpas e perguntou se eu entendia que, para ele, fazer nada era doloroso. Você vendo rock, dentre outras experiências, mas musicalmente você vendo rock, que rock seria o teu livro? Seria Dorival Caymmi, que tem uma coisa com pescador, que é uma coisa que tem um personagem no livro que é pescador e eu tenho uma ligação de alguma forma, não sei porquê, mas é uma arte que eu vejo, um pescador eu vejo como um artista. E eu fico fascinado pelas histórias e pelo gestual, e pelo ofício, pelo dia a dia, pelo mar, por trabalhar no mar. Então acho que o livro seria um rock do Dorival Caymmi. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe. Raspou a panela, comeu um pedaço grande de goiabada, tomou um copo de água gelada e, cheio de sal no corpo, apagou no tapete de palha. Vai ter presente pra Chiquinha, tem presente pra Yaya. Canoeiro, puxa a rede do mar. Agora é hora daquele rápido intervalo, dá tempo de você se alongar, se hidratar, esticar as perninhas, porque daqui a pouquinho tem mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis e agora a gente faz um passeio pela exposição O Gênio dos Gênios, que presta homenagem aos 500 anos de morte de Leonardo da Vinci. A mostra é composta por cerca de 60 obras que ocupam a sala contemporânea do Palacete das Artes, no bairro da Graça. Trata-se de um convite à observação e à experimentação.
Leonardo da Vinci era um mestre com diferentes habilidades. Muitos o conhecem como o artista que pintou Mona Lisa, mas ele também atuou como engenheiro, inventor e cientista. Disse certa vez o artista italiano nascido no século XV: tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. A exposição O Gênio dos Gênios tem autoria do engenheiro e artesão Thales de Azevedo Filho e fica em cartaz até o dia 29 de setembro. E um dos principais festivais da cultura japonesa, o Bonodori, transforma a capital baiana em um pedacinho do Japão. A 13ª edição do Bonodori, Festival da Cultura Japonesa, mais uma vez levou ao Parque de Exposições de Salvador uma multidão de interessados em música, dança, esporte, vestuário, um monte de possibilidades dentro da cultura do Japão, principalmente a culinária. A comida, que eu gosto de comer, moço. Tudo, tanta comida, as roupas, meio que os animes em si. A cultura toda, na verdade, é muito linda. Claro, os fãs de animes e mangás são destaque no festival. Eu gosto de cultura japonesa já tem uns 15 anos, mais ou menos. Começou assistindo os animes que passavam na TV aberta, tal, e depois foi evoluindo para baixar no computador. Eu conheci os visuais, os cosplays, e eu já me visto para vir em evento. Eu tô de Hanamaru, que é uma personagem do jogo e anime Love Live. Na verdade, as pipas papagaio foram inventadas pelos chineses, mas depois os japoneses aperfeiçoaram de uma maneira incrível, principalmente pela beleza, né? Cada tema tem o seu significado. Então, praticamente, aprendi a construir minha primeira pipa aos 7 anos de idade, com o papai, que não sabia construir pipa, e não voou, né? Então, eu queria saber por que essa pipa não voava. Comecei a pesquisar. Fui tentando até fazer essa pipa voar. Então, normalmente as pessoas pensam no sumô, pensam num lutador grande, gordo, e não é. O sumô amador ele é dividido por categorias de idade, de peso. Os treinos são muito pesados e isso acaba fazendo com que nossa saúde não seja tão ruim. Tá? Não quero dizer que é um gordo saudável, mas também não está fora dos padrões que deveriam estar. Eu não tenho nenhum problema de saúde. Nós fazemos divulgação da dança de Tottori, da província de Tottori lá do Japão, já faz mais de 30 anos. E graças a Deus estamos muito bem, estamos rodando o Brasil inteiro, no outro país vizinho, fomos também para o Japão. Então, essa dança se originou assim, na província estava escassez de chuva. Então eles começaram a dançar pegando uma sombrinha, aquelas coisas pequenas, e dançando, igual dança do índio, né? Pedindo chuva. O futuro não demora. O terceiro álbum do Baiana System marca os 10 anos da banda. Eu fui conversar com Russo Passapulso e Roberto Barreto sobre esse último trabalho. Veja aí como foi. Já aconteceu, olha o que já aconteceu. O que já aconteceu, olha o que já aconteceu. Já aconteceu com você. Eita,
olha quem está aqui comigo. 10 anos de Baiana System, consolidando aí mais uma vez um trabalho autoral e trazendo, Russo, uma identidade nos 3 trabalhos. Há uma costura, embora musicalmente se tenha grandes diferenças, né? Como é que você tem sentido isso hoje no público, 6 meses depois de lançado? A ideia de continuidade do Baiana é muito forte. E aí, quando falaram 2 anos, a gente pensou nisso, né? A gente pensou, tem 10 anos que a gente está, sei lá, exemplo, pegando terapia, fazendo playsom, fazendo parte de playsom, fazendo Saci Pererê, e de Saci um pedaço que vira Arapuca, que Seco chega com a base para Gincana da Filha, e eu escrevi Arapuca e tal. Como é que isso está acontecendo? Como é que essas mudanças estão se dando? E o disco que celebra a ideia de colaboração. O Saci Pererê vai dançar de uma perna só. O Saci, 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 Saci de uma perna só. Quem tá só, fica junto. O Futuro Não Demora, na verdade, ele acabou tendo um discurso, vamos dizer assim, uma poética que ficou muito amarrado nele, né, no álbum. Assim, a gente levou um bom tempo para fazer. Foi um disco que a gente fez num formato muito diferente do que a gente vinha fazendo, seja do Duas Cidades, que era o álbum anterior, seja dos singles que a gente ia lançando como tal, que tinha uma outra velocidade, tinha uma coisa... O Duas Cidades já eram músicas que a gente vinha tocando, a gente fez um mergulho mesmo assim de pesquisa, de entendimento, de percepção da cidade, de entendimento da gente mesmo vendo Salvador um pouco mais de fora. E na ilha foi muito interessante. Nossa, tocar na ilha para as pessoas da ilha, fazendo músicas da ilha, pesquisando na ilha com as pessoas que estão se tornado nossos amigos ali, o Risério, o Brito, todo mundo que a gente tinha convivido ali durante aquele ano para fazer o disco, e depois está tocando naturalmente ali no palco, e as coisas que aconteceram, né, com as transformações políticas que a gente está vendo aí, a coisa mais autoritária. Ver como isso respingava na ilha, né? Como a coisa era matricial mesmo, como é matriz a ilha de comportamento do Brasil. Levantou de vez, a crise avisou que na previsão não vai ter trégua nenhuma. Televisão mediu com a régua de cunha, cavalo de Troia. Desses 6 meses assim, de trabalho já apresentado ao público, quais foram as reações que você diz assim, poxa, isso aqui é isso mesmo que a gente queria, ou então isso aqui a gente nem imaginava, mas... despertou isso também, sabe? Porque acho que a música ela se completa muito no outro, né? O Futuro Não Demora, que seria para ser o show do disco, ele vira Sul-Americano Show, porque depois que a gente pesquisa muito diáspora, muita ancestralidade, e a gente se pegou ali cometendo uma das injustiças ali, que a gente achava de momento no lugar de fala que a gente estava de pesquisa, que era não olhar para os nossos vizinhos, não entender os países aqui, as fronteiras, todos os exemplos do seu lado. Parecia que estavam te gritando aqui do lado e você não, mas então vamos voltar no tempo, a África e tal. E a galera falou, mas aqui também no nosso país aconteceu a mesma coisa. Olha, preste atenção, a ditadura. De repente a gente encontra Manu Chao, que faz a faixa de participação com a gente sul-americano, que compreendeu que a gente estava nesse aprendizado, e ele realmente já vem trilhando esse caminho já há muito tempo. Em Barcelona, tinha público do Brasil, mas era ali numa metade, tinha muita gente de fora, e as pessoas começaram a se comportar da mesma forma que se comportam nos shows no Brasil. E Manu Chao cantou, e o discurso dele, como você falou, achei interessante, de atualização, né? A atualização, a ideia de memória, de resgate, de tudo isso no sentido de atualização, que é o melhor sentido de todos. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever. Acho que tem aí também uma força na hora que você diz assim, poxa, a gente entendeu que o show é uma coisa que acontece fazendo, né? Diferente daquilo que a gente pensou, programado, afinado, tudo ali orquestrado direitinho. O que foi pensado e planejado e o que acontece quando o Baiana System toca. Eu acho que uma coisa interessante que tem acontecido nos shows é que, de alguma forma, tem sido construído uns códigos, vamos dizer assim, de comportamento e de interação ali, que são muito naturais, aconteceram de maneira natural e têm sido construídas de maneira natural. As rodas, a forma que o público interage quando a gente toca um mantra no meio daquela explosão, a gente pega e faz um mantra ali só com guitarra ou uma coisa mais com synths, criando ambientes, as pessoas começam a entender aquilo.
E Russo comentou recentemente numa entrevista que ele falou, pô, eu achava que às vezes isso era uma coisa que tinha muito a ver com meus comandos, ou com dança, ou com coisa que eu vinha fazendo. Mas quando a gente chegou fora, por exemplo, que a gente toca em Barcelona, que a gente toca em Londres, e que aquelas pessoas não tinham aquele conhecimento daqueles signos, e que ele já não faz do mesmo jeito que faz no Brasil, as coisas aconteciam da mesma forma. Erva de capim-guiné, vários caboclos notando no local, cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos notando no local, cheiro da erva sobrenatural. Tá aí, esse é o Som da Bahia, disponível nas principais plataformas digitais. Corre lá para ouvir. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia. Para ficar por dentro de todos os nossos assuntos, você já sabe, basta seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode ainda rever toda e qualquer edição da nossa temporada acessando o nosso canal YouTube ou ainda mandar aquele alô que a gente adora e tanto espera, 71-3116-7377, soterópolis@gmail.com. A gente vai, mas a gente sempre volta. E eu espero por vocês. Boa semana, beijo grande e até lá. Deixa eu falar criança na escola, vinho na vitrola, cintura de mole pra 2. Toda a família começa de 2, trabalho é comida pra 3. Feijão com arroz, comida no prato, chegando visita é pra 4. Polícia educada faz parte do povo, guarda essa arma no cinto, que eu sinto a presença de vocês. Moleque, nós 7, caboclo, nós 8, deixa eu falar. 8 caboclo dançando, com a boca espumando de amor. 8 caboclo dançando, com a boca espumando de ódio. Não tava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos lotando no local, cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos lotando no local, cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto. De capim-guiné, vários caboclos lotando no local. É de capim-guiné, cheiro da erva sobrenatural. De capim-guiné.